Primeiro conta pra gente da gravidez em si, como foi descobrir que está grávida, foi a sua primeira gravidez, e como que foi o começo do planejamento e do pré-natal. Então, foi a minha primeira gestação, né? Eu tentava engravidar, já tinha 5 anos. E aí eu estava com uma carta de encaminhamento para fazer uma inseminação. E graças a Deus, assim, aconteceu de forma natural. Então, eu engravidei naturalmente, né? Em outubro de 2019. E aí, eu não tinha uma obstetra minha, assim. E como eu já tentava, eu mudei de convênio. Eu fiz um convênio que atendia umas maternidades boas aqui de São Paulo, né? Uhum. E aí fiz um convênio melhor e tal. Então eu acabei investindo assim, um dinheiro num convênio, vamos dizer, bom, né? Então eu ia fazer a consulta pré-natal com uma médica do convênio. E essa médica, conforme foi seguindo o meu pré-natal, assim, eu via que cada vez ela ia sempre falando alguma coisa que eu iria para uma cesárea. E para mim tudo bem até então, porque eu falava assim, ela é que entende, né? Deixa eu só baixar aqui, brother, que tô dando eco aqui para mim no fone. Tá ouvindo? Então, ficou melhor agora para mim. Então, assim, o que ela falava para mim, eu seguia. E aí, no começo, eu tive um descolamento ovular e usei progesterona, né? Fiquei um mês e pouco. Eu descobri a gestação já estava de 2 meses, quase, um mês e pouquinho. E aí, quando eu fui nela, né? Comecei a tomar progesterona, usar progesterona pra segurar o bebê, né? E fiquei de repouso absoluto. E eu sempre fui muito ativa. E aí eu já tive que parar de fazer academia, tive que parar de fazer os exercícios que eu fazia, diminuir o ritmo do trabalho. Eu sou cabeleireira, né? E aí eu tive que diminuir o ritmo do trabalho. E isso pra mim foi muito limitante já. E aí, conforme foi seguindo a gestação, ela me deu o diagnóstico de placenta baixa. E aí ela falava, se continuar assim, vai ter que ser cesárea. Só que aí eu descobri que, no momento que ela falou isso pra mim, era muito cedo ainda pra falar que era uma placenta baixa, sabe? E eu descobri, e foi um dos seus vídeos, mas depois, eu já tava lá com os meus 6 meses já, por aí. Aí você pensou, putz, me deixaram com essa pulga atrás da orelha na época que não precisava, né? E eu com medo, porque eu falava, não posso fazer muitos exercícios, não posso fazer, pra mim não podia fazer nada, realmente. Aí começou a quarentena também, né? E eu fiquei em casa esse tempo todo e continuando fazendo pré-natal. E um que finalizou, assim, o estopim, assim, pra mim, foi quando eu cheguei e falei assim, já na quarentena, né? Eu falei assim, eu gostaria de tentar o parto normal, afinal de contas a minha gestação, ela é habitual, né? Uma gestação que eu não tinha nenhuma pressão alta, diabetes, não tive nenhum problema na gestação, além desse descolamento ovular, que é comum também no começo, porque a gente não sabe, continua fazendo coisas, né, enfim. Ainda o bebezinho vai fixar lá, né? E eu achando que isso tudo era muito ruim, na verdade. Então fiquei com muito medo de perder esse bebê, sendo a primeira gestação e a gestação tão esperada. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei nela, né, que foi o estopim, foi quando eu falei assim, que eu queria fazer a fisioterapia pélvica, né, me preparar pro parto normal. Aí ela falou assim, não é hora de você fazer nada agora. Tá com Covid, e o Covid, se você tiver sintomática, a gente já vai direto para uma cesárea. E aí eu fiquei, não, porque aí eu já seguia você, já seguia um monte de doula na internet, um monte de enfermeira, e eu comecei a falar, não, comecei a aprender outras coisas, e não tem nada disso. Com Covid, ou sem Covid, pode ter o parto normal, eu posso fazer a fisioterapia, afinal de contas, no pré-natal todinho, né? Eu via fazendo exames nas clínicas. Como que eu não ia poder fazer uma fisioterapia com uma pessoa que ia me receber lá sozinha por causa do Covid, né? E aí eu não aceitei, assim, pra mim foi o limite. E foi aí que eu larguei ela. Eu realmente já estava de 7 meses aí. E foi no mesmo dia, Braulio, porque eu desmarquei a última consulta que eu teria com ela. E eu já entrei no seu curso. Foi, assim, bem seguido, assim. Foi uma coisa ligada com a outra. Foi. Legal. No dia que eu descobri